Pode dizer o que aconteceu comigo e minha esposa? Como viemos parar aqui? E conhecimento disse: vocês foram trazidos para cá por uma anomalia, um tipo de portal que suga pessoas e as manda para lugares aleatórios. E o homem disse: isso é como uma pessoa de um carro que pega a gente do nada e nos leva de olhos vendados para nos soltar em um lugar qualquer. Conhecimento disse: exatamente. E o homem disse: como poderíamos voltar para casa? E o espaço disse: eu posso cuidar disso. E o espaço apontou o dedo para trás do homem, e todos olharam e viram um buraco no espaço, e dentro viram um lugar com uma casa. E a mulher disse: amor, é a nossa casa. E o espaço disse: podem ir. E o homem e sua mulher pegaram um na mão do outro e passaram devagar pelo buraco. E ao passarem, olharam para trás chorando. E sentimento disse: estão em casa. E se um dia quiser nos ver, basta nos chamar pelo nome. E o buraco foi fechando devagar e sumiu. E todos se viraram para o Robert. E conhecimento disse: agora vamos tratar do principal assunto pelo qual viemos aqui. Robert, escolhemos você para ser um herói, muito além de um de guerra. E Robert disse: que tipo de herói seria esse? E Destruição disse: o herói da destruição, com o propósito de destruir o que causa a destruição e proteger os inocentes. E eu, conhecimento e espaço, lhe daremos o poder necessário para isso? E Robert perguntou: o poder semelhante ao que me mostraram? O conhecimento disse: sim, Robert, o universal espaço te garantirá manipular o espaço e ir para qualquer lugar, mudar de tamanho, mover as coisas no espaço, só com a vontade da sua mente, e entre muitas outras coisas. Destruição te dará capacidade de destruição quase infinito. Você poderá causar qualquer tipo de destruição e desfazer qualquer coisa, poderá controlá-la e terá ela anulada do seu corpo, o que poderá te deixar indestrutível e sobreviver em qualquer lugar. E o que você não pode destruir somos nós e um outro tipo de herói que nós criamos, chamado Colossal. E eu, conhecimento, te darei a capacidade de saber quando alguém te chamar e o tanto de destruição que você pode causar. Ao fazer algo, prever quando algo pode causar destruição e saber o que iniciou uma destruição. E destruição disse: com esse poder, você pode acabar com a guerra do seu mundo. E Robert disse: eu vivo sobre ordens de superiores e o meu principal se foi. Então vocês serão os meus novos superiores? E Poder disse: sim, seremos. Mas qual você ficará sobre as ordens? Principalmente será o Destruição. Você será o emissário dele? Então eu aceito ser recrutado para essa missão, disse Robert. E conhecimento, destruição e espaço geraram nas mãos deles uma esfera pequena e transparente, um pouco brilhante, e juntaram as três. E destruição pegou a esfera e se aproximou de Robert. E ele fez um sinal de sentido. E destruição disse para o Robert: Robert, você jura defender os inocentes, destruir o que causa destruição e seguir à risca as minhas ordens? E Robert disse: sim, senhor. E Destruição deu aquela esfera para o Robert e disse para engolir ela. E ele pegou a esfera e engoliu. E naquele momento ele começou a sentir algo que ele disse que parecia que o corpo dele estava queimando por dentro. E ele disse que parou. E daí ele percebeu que todas as marcas do seu corpo haviam sumido. E o Restauração disse que agora o corpo dele já não sofrerá mais dano. E eu restaurei qualquer tipo de problema que ele tinha. E o seu corpo agora é indestrutível. E qualquer coisa que você venha fazer, você tem que agir com prudência. E caso você faça qualquer coisa que possa comprometer alguém por um erro, eu te darei isso aqui. E a restauração deu umas esferas para Robert, meio pequenas, e disse para ele levá-las com ele. São esferas de restauração. Sempre que você quebrar uma, vai restaurar qualquer coisa que você desejar restaurar com o meu poder. E Robert guardou todas elas. E conhecimento disse que está na hora de você começar seu treinamento e entender como funcionam os seus poderes novos. E conhecimento disse para ele pensar para o lugar que ele queria ir. E ele acabou vendo um local alto, uma colina. E ele pensou em ir para lá e de repente ele começou a ir para lá rapidamente.
e se viu lá em cima, e Conhecimento estava lá e disse que sempre que ele querer ir para algum lugar, ele pode ir se locomovendo rapidamente pelo espaço, ou pode abrir um portal, que é como aquele buraco que o espaço abriu, e Robert fez isso, e passou por dentro do portal, e quando ele saiu, ele disse que já entendeu como é, e ele disse que queria saber mais, como ele podia fazer essas coisas, e Conhecimento começou a explicar para ele, e disse que sempre que ele quiser ir para qualquer lugar, ele só basta querer ir e ele vai, e ele começou a flutuar, se mexendo um pouco, ele disse que já está entendendo como é, poder se locomover no espaço, é uma capacidade de poder ir para qualquer lugar, e ele começou a voar em várias direções, e foi vendo várias coisas por lá, e Conhecimento disse para ele olhar para aquelas pedras que estavam empilhadas, e quando ele viu, ele acabou vendo rapidamente que aquelas pedras acabariam explodindo, e de repente ele se tocou que estava tudo normal ainda, e Conhecimento explicou para ele que isso é a presciência, a capacidade de saber o que vai acontecer antes de acontecer, é a capacidade que ela deu para ele de prever o que vai acontecer de catástrofe, e ele viu as pedras explodindo, e Conhecimento disse que isso acontecerá com muita frequência na vida dele, vai garantir com que ele saiba o que vai acontecer de ruim para que ele possa intervir e evitar catástrofes e coisas ruins, e ele acabou descendo lá, e acabou vendo umas pedras por lá, e ele apontou as mãos para ela e começou a levantar elas, e ele disse que entendeu melhor como é que funciona, mover as coisas só com o desejo do pensamento, e ele juntou todas as pedras ao redor dele, e afastou mais, e Destruição disse, pense no tipo de destruição que você quer causar, e ele acabou atirando fogo do nada numa pedra, e outra ele acabou amassando ela com o desejo dele, disse que queria amassar e ver qual era o nível de força que ele podia fazer isso, e a pedra acabou se quebrando, toda comprimida, e a outra, ele acabou chocando uma com a outra, que quebraram, e Conhecimento disse que ele aprende rápido, e isso vai ajudar bastante ele, e ele viu uma outra pedra e ele simplesmente jogou uma substância em cima dela que ele criou, e a pedra começou a estalar, e de repente ela explodiu, e Destruição disse que ensinaram ele muito bem como criar esse tipo de substâncias que são perigosas, e Robert disse que com esse poder ele realmente pode acabar com a guerra do planeta dele, e ele perguntou o que ele faria depois disso, e Conhecimento disse, depois de resolver o problema do seu mundo, você vai partir para inúmeros outros que existem no universo, e não só nesse universo, mas nos outros universos que existem além. E Robert ficou de olhos arregalados ao ouvir isso, e ele disse quantos universos, e Conhecimento disse que cada um deles é tipo a representação de um universo desse, que foi feita pelos Colossais para se localizar como criação, que é representante do Criaverso, um universo onde sua personificação é o que abrange tudo por lá. Deles se deriva vários outros tipos de conceito, e espaço também, no espaço-verso, e tempo no tempo-verso, e por aí vai. E existem inúmeros planetas com pessoas nesses universos, planeta onde precisam de heróis, e você foi escolhido para ser um herói para essas pessoas que precisam. E Robert ficou chocado ao ouvir isso. Ele disse que está chocado ao saber que existe muito mais do que só o mundo dele. E disseram que esses mundos são diferentes do dele. Existem mundos onde são pacíficos, outros que vivem em guerra como o dele, outros que têm pessoas que são extremamente poderosas, e outros que têm pessoas extremamente inteligentes, como também há mundos onde é o oposto disso. E ainda faltam outros universais, representantes de universos, e você vai viajar por esses mundos e ser o herói que nós queremos você para ser. E
Robert disse que